De volta, crianças, continuando com o nosso assunto da multiplicação. Então, aqui eu trouxe os palitos novamente para nos auxiliar mais um pouquinho no entendimento desse assunto. Então, quantos palitos nós temos aqui? Vocês estão vendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 palitos. Agora, o que é que eu quero? Eu vou dividir esses palitos na metade. Então, o que é o na metade mesmo? Em duas partes iguais. Ou seja, eu vou dividir por 2, né? Então, ó, na metade, que é a mesma coisa que dividir por 2, duas partes iguais. Então, esta parte ficam 3 e nessa aqui 3. Tá pegando aí? Tá. Pronto. Dividiu 6 palitos em duas partes. E quanto ficou cada parte? Cada parte ficou com quantos palitos? 3 aqui e 3 aqui. Então, a gente pode dizer que 6 dividido por 2 é igual a 3, não é? Cada parte ficou com 3, correto? Também, olhando aqui para essa disposição dos palitos, eu posso dizer que aqui eu tenho 2 vezes o 3? Posso. Uma vez, 2 vezes. Então, eu tenho 2 vezes o 3. Então, eu quero dizer para vocês, com essa demonstração aqui, que na multiplicação nós temos uma divisão também ali, certo? Então, olha, eu tenho 2 vezes o 3. Uma vez, 2 vezes. E quanto que é essa multiplicação aqui? Uma vez, 2 vezes o 3. Quanto que é? 6, não é? 6. E se eu pegar esse 6 e dividir por 2? Ah lá, dividi. Deu 3. 3 aqui e 3 aqui. Então, na multiplicação, nós já temos uma divisão sendo apresentada para nós. Vocês conseguiram entender? Tá bem? Agora, eu vou tirar, ó. Vamos fazer com outra quantidade. Ó, agora aqui eu tenho quanto? Tenho 4 palitos. Eu vou agora dividir na metade, ou seja, por 2, né? Porque metade são 2 partes iguais. É a mesma coisa que você dividir por 2. Então, eu vou dividir por 2. Então, ó, dividir aqui por 2, tá vendo? Primeira parte e a segunda parte. Então, quanto ficou 4 palitos dividido por 2? Ué, ficou 2 aqui e 2. 2 para essa parte e 2 para a segunda parte. Então, 4 dividido em duas partes dá 2 para cada um. Certo? Muito bem. Mas aqui eu também já tenho representado uma multiplicação? Eu tenho. Uma vez o 2, 2 vezes o 2, ó. 2 vezes o 2. Não é 4? Então, 4. Quando eu divido por 2, ó, dividi em duas partes. Quanto que dá? 2. Estão vendo? Então, dentro da multiplicação, nós já temos uma divisão sendo apresentada. Mas a gente vai ver melhor com os nossos exercícios, tá? Então, essa foi uma pequena demonstração já para ir introduzindo na cabecinha de vocês a questão da divisão também, tá bom? Então, ó, guardar os palitos. E aqui, ó, quero que vocês anotem no caderno. Agora, pega o caderninho e vamos lá. Ó, então, o que é duas vezes o 0? É a mesma coisa que 0 mais 0, não é? Então, 2 vezes. Então, você pega uma vez, a outra vez. Então, ó, 0 uma vez, mais o outro 0. 0 mais 0 é o quê? 0 mesmo, tá? Agora aqui, ó. O que é 2 vezes o 1?
É uma vez aqui, mais a outra vez aqui. Então, quanto que é 1 mais 1? 2. Então, é a mesma coisa que você dizer que 2 vezes 1, 2, tá? Então, a multiplicação, ela é a soma de parcelas iguais. Tantas vezes a soma de parcelas iguais. Parcelas, quando a prof fala parcelas, são números, tá? Então, olha, quantas vezes você vai ter que somar o 1? 2 vezes. 1, 2. 1 mais 1, 2. Então, 2 vezes 1, 2. Tá bem? Agora, vamos para um outro exemplo. Aqui, ó. 2 vezes o 2. Então, você tem que pôr 2 vezes, fazer aparecer 2 vezes o número 2. 1, 2. E quanto que é 2 mais 2? 4, não é? Então, 2 vezes 2, 4. Agora, aqui, ó, o que a Pro quer que vocês entendam? Lembra dos 4 palitinhos que a Pro pegou? Lá, eu peguei 4 palitinhos, certo? Aí, eu vou pôr aqui, ó. Pega na câmera, pega, ó. Vou pôr os 4 palitinhos. Então, vamos enxergar a divisão dentro da multiplicação. Ó, eu tenho 4 palitinhos, que é esse número 4 aqui, o resultado da multiplicação, estão vendo? Ele é o total que eu vou dividir. Ó, total a ser dividido. Então, eu tenho 4. Esses 4 eu vou dividir para 2 pessoas, que é o número de vezes aqui, ó, 2 vezes, que são as 2 pessoas, tá? Então, na multiplicação, o indicador de vezes é para quantos você irá dividir. Então, vou dividir este 4 para 2 pessoas. Vou dividir, ó. Para uma vai ficar 2. Para outra vai ficar 2. Então, quanto que é? 4 palitos dividido para 2 pessoas. Vocês já estão vendo, ó. 2. E cadê o resultado da multiplicação? Aqui. Esse aqui. Quantidade para cada. Tá certo? Então, na multiplicação, a gente já consegue enxergar a divisão. Então, o resultado da multiplicação é o total que vai ser dividido. Aí vai dividido, e como que eu divido? Pelo número de vezes, tá? Ó, então aqui como se fosse 2 pessoas, por isso que você vai dividir 2 vezes. E quanto vai ficar para cada pessoa? Já tá aqui o resultado, certo? Então, você vai dar para cada pessoa 2 balas. Olha lá. Pronto, você tem 4 balas. 4, mas aqui são 4 palitos, né? Mas vamos pensar na bala. Você tem 4 balas e você quer dividir para 2 pessoas. Quantas balas cada um vai ficar? Com 2. Aqui, ó. Já tá mostrando. Tá bem? Então, eu quero que vocês anotem essas explicações do jeitinho que a Pro fez aqui. Pega a setinha no resultado lá. O que é o resultado? É o total a ser dividido. O que é 2 vezes? Para quantos irá dividir? Para quantos você vai dividir, né? 2 vezes, então para 2 pessoas, por exemplo. 3 vezes, então vão ser para 3, tá? E o que significa esse número aqui? Esse, depois do sinal de vezes. É a quantidade que vai para cada um, que vai ficar para cada um. É o resultado da sua divisão. 4 dividido por 2 é igual a 2, certo? Anotem essa explicaçãozinha que a Pro fez direitinho, tá? Se precisar, pausa o vídeo e faz bem caprichado, porque nós vamos usar bastante isso. Agora, vamos seguir, ó. Aqui, ó, tem mais um, tá? 2 vezes 3 é igual a 6. É a mesma coisa que você pegar 3 mais 3. 2 vezes o 3. Sinal que o 3 tem que aparecer 2 vezes. 1, 2. Aí você soma, deu o resultado, certo? Isso é o significado da multiplicação. Agora, vamos pensar como a gente pensou aqui em cima. O 6 é o total do que vai ser dividido, é o total.
Então, 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. Estão vendo? Vamos seguindo. E quanto que é 2 vezes 4? É a mesma coisa que você pegar 2 vezes o 4, fazê-lo aparecer 2 vezes. 1 vez, 2 vezes. 4 mais 4, 8. É a mesma coisa que 2 vezes 4, correto? Aí você pensa, ó, se eu pegar 8 lacinhos de cabelo e tenho que dividir para 2 meninas, ó, 2 vezes, para 2 meninas, com quanto cada uma vai ficar? A resposta: 4. Certo? E assim vai seguindo, ó. Aí a Pro colocou toda a multiplicação aqui por 2, né? Então, ó, 2 vezes o 3, 2 vezes o 4, 2 vezes o 5, 2 vezes o 6, 2 vezes o 7. Não consegui terminar aqui embaixo, por isso que eu coloquei aqui do lado. Mas se vocês quiserem seguir embaixo, pode, tá? 2 vezes o 8. O que é 2 vezes o 8? É você fazer o 8 aparecer 2 vezes. Por isso que a Pro colocou aqui entre parênteses. 8 mais 8. Estão vendo? Quanto que é 8 mais 8? 16. É o mesmo que você dizer 2 vezes 8. Aí, 2 vezes 9, 18. Porque você pode pensar também 9 mais 9. Ó, 2 vezes o 9 aparecendo, dá o 18. 2 vezes 10, 20, que é a mesma coisa de 10 mais 10, né? Ó, 20. Então, assim, nós representamos a soma de parcelas iguais, a soma